Pessoal, vamos para mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube. E nas minhas andanças, nesses 4 meses aí que eu fiquei fora do YouTube, executando alguns projetos, eu comecei a observar que as instalações de energia solar, os painéis fotovoltaicos na cobertura dos edifícios, observei que o pessoal tem feito as instalações sem dar a proteção necessária às placas fotovoltaicas. Por que isso? Por que eu observei isso? Na verdade, na hora de fazer uma inspeção numa cobertura de um edifício com um SPDA, tudo aquilo que está acima da proteção do seu para-raio, ou seja, está acima da gaiola de Faraday ali da proteção do SPDA, se ele está acima, ele não está protegido. E eu peguei uma instalação onde as placas estavam, a cordoalha passando aqui embaixo e a placa posicionada dessa forma que está a minha mão aqui. E aí, as placas estavam apenas equipotencializadas. E o que eu tenho que fazer para proteger efetivamente as minhas instalações fotovoltaicas? As placas estavam nessa posição, a cordoalha do para-raio passando aqui. Como que eu faço essa proteção desse conjunto de placas? Eu venho com um terminal aéreo, utilizando o SPDA do método de Franklin, né? Faço o dimensionamento adequado e vou colocar atrás de cada placa esse terminal aéreo passando a altura da placa e dando a devida proteção. Aí você deve escolher, né, qual o ângulo de proteção, qual o nível de proteção que você vai dar no seu sistema fotovoltaico. Eu sugiro o nível 3 de proteção, né, e aí você faz o dimensionamento dos terminais, né, que vão funcionar como o para-raio método de Franklin. O para-raio de Franklin, a área de proteção dele é uma circunferência, é a base de um cone. E o volume de proteção é um cone, cuja base é a circunferência. Então, vou mostrar para vocês que, primeiramente, como é que faz esse dimensionamento para calcular esses mastrozinhos, né, que são os terminais, que a gente chama de terminais aéreos, para dar proteção no sistema fotovoltaico. Mas fica a dica para você, que é o seguinte: chegando num edifício, você olha a instalação do seu para-raio, verifica se as placas estão acima do nível de proteção do para-raio. Ou seja, você olha as placas, se as placas estão na superfície horizontal aqui do prédio, tudo bem, seu para-raio vai dar proteção. Mas se as placas estão inclinadas, você tem que fazer uma análise e verificar se elas estão devidamente protegidas. Na sequência agora, eu vou mostrar se não estão protegidas, simplesmente dimensionar os terminais aéreos e conectar esses terminais aéreos na cordoalha do para-raio. Veja na sequência. Bom, eu trago primeiramente aí para vocês uma cobertura onde o painel, ou os painéis, né? Os painéis fotovoltaicos, que eles são utilizados para geração de energia solar, né? Então, ele capta a energia solar e transforma em energia elétrica, né? Como o nosso foco é SPDA, vocês podem observar aqui que esse SPDA, nessa cobertura, ele foi instalado antes da instalação dos painéis. Aqui, vocês observam que os painéis estão acima da cobertura do meu SPDA. Então, eu tenho aqui a minha malha aqui da minha gaiola e essa malha está abaixo, ela está abaixo da minha célula fotovoltaica. Vocês podem observar aqui, né? Então, os painéis, eles estão acima da proteção do SPDA. Então, é importante colocar terminais de proteção aqui, tá? Senão, esses painéis, em caso de descarga atmosférica, eles podem ser atingidos. É importante e obrigatória a sua proteção. Outro exemplo também, vocês podem observar, a malha do SPDA está passando aqui, né? Ela está abaixo do meu
painel, dos meus painéis aqui, olha, são vários painéis. Então, olha onde está a malha da gaiola, né? A malha da gaiola está aqui e a minha construção dos painéis aqui estão acima da linha de proteção. Então, deve ser instalados terminais em Franklin aéreos, por exemplo, para fazer a proteção de todos esses painéis. Porque, da forma a qual estão instalados, eles estão desprotegidos contra descargas diretas atmosféricas na cobertura. Por quê? Porque eles estão acima da linha de proteção do SPDA, que é essa gaiola. A gaiola protege aqui para baixo, para cima ela não dá a proteção. Outro exemplo já é uma segunda cobertura, uma outra edificação, onde resolveram fazer a instalação de painéis fotovoltaicos, não é? E fizeram a instalação e não fizeram a proteção. Após a instalação ou durante a instalação, não fizeram a proteção dos painéis fotovoltaicos. Isso é muito importante, né? Por quê? Porque da forma que vocês estão observando aqui, os painéis não estão protegidos contra descargas atmosféricas. Para fazer a proteção, a devida proteção dos painéis fotovoltaicos, quando sua instalação ocorre, né, depois da instalação do SPDA, que é a maioria dos casos, nós temos que prever uma proteção, para esses painéis. Como proteger os painéis fotovoltaicos? Podemos fazer uma proteção simples usando o método do ângulo de proteção, que é o método de Franklin, que ele é aconselhável em edifícios pequenos e para seções individuais de edifícios ou seções menores, como um painel fotovoltaico, por exemplo. Para os painéis fotovoltaicos, podemos empregar esse método. Por quê? São estruturas pequenas, não é? Então, vocês podem observar, ele é conhecido como método de Franklin ou método do ângulo. Por quê? Porque você tem o terminal aqui em amarelo, obviamente ele fica atrás do painel, né, dando esse ângulo aqui de proteção, olha. Tá vendo? Olha, vocês podem observar, tudo abaixo dessa linha preta está protegida. Então, para que se proteja os painéis fotovoltaicos, devem ser instalados esses terminais aéreos, né, que são os terminais de Franklin, com altura superior à altura a qual esse painel fotovoltaico ou esses painéis fotovoltaicos estão instalados, para dar a devida proteção contra descargas atmosféricas. Bom, se eu vou utilizar o método de Franklin ou do ângulo para fazer essa proteção, vocês se lembram que na NBR 5419, na sua parte 3, né, tem uma tabela, um gráfico, na verdade, que define o ângulo de proteção. Para captores, vocês podem observar, para captores até 2 metros, não ocorre a variação do ângulo, né? Então, os painéis fotovoltaicos, geralmente, eles possuem uma altura em relação à superfície da cobertura, nesse caso do exemplo, inferior a 2 metros. Né? Então, se essa situação ocorre, podemos colocar a proteção e escolher o ângulo em função da classe do meu SPDA. Classe 1, o ângulo é 70 graus, classe 2, 72, classe 3, 76, classe 4, 79 graus. Essa tabelinha é uma extração aqui dos valores estabelecidos pela norma. Portanto, como os painéis não têm altura superior a 2 metros, que eu vou mostrar um estudo de caso para vocês, é possível a utilização de terminais aéreos até 2 metros de altura, como eu vou mostrar para vocês. Lembrando que o raio de proteção, né, do método de Franklin,
a altura H1 e o ângulo alfa de proteção. O raio de proteção OC, essa região aqui embaixo no cone que está protegida, basta a gente fazer aqui tangente de alfa, é cateto oposto, que é RP, dividido pelo cateto adjacente, que é H1. Como a gente quer calcular RP é H1 vezes a tangente de alfa, onde alfa é o ângulo de proteção que vocês vão escolher aqui. Lembrando que não existe variação desse ângulo até captores de 2 metros, que é o caso que nós vamos utilizar na proteção dos painéis fotovoltaicos. Aqui eu tenho um exemplo, trago um exemplozinho rápido para vocês. Eu tenho aqui uma célula fotovoltaica, é uma célula que ela tem as seguintes dimensões. Ela tem 1,65 metros de comprimento e 0,99 ou 990 milímetros de espessura. Então, ela tem uma área de 1,65 vezes 0,99. Isso me dá 1,633 metros quadrados. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui aquela situação dos painéis fotovoltaicos, preciso proteger, né? E aqui, essa altura que o painel está instalado é uma altura de 0,9 metros, ou seja, 90 centímetros. Então, eu tenho que colocar um terminal de Franklin, né? Um terminalzinho aéreo de Franklin, com altura superior a 0,9, ou seja, superior a 90 centímetros, para que eu possa dar cobertura para esses painéis. Imagina que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 painéis nessa linha, né? Geralmente, nos projetos, a cada 5 painéis fotovoltaicos nessa especificação, são necessários 3 terminais. Vou mostrar para vocês o cálculo desses terminais. Bom, então, vamos considerar um SPDA, né? Considerar um SPDA classe 3. Qual é o ângulo que eu vou utilizar em um SPDA classe 3? Pela tabelinha, o ângulo é 76 graus. Por quê? Eu vou usar captores no máximo de 2 metros, onde o ângulo não varia, conforme mostrado anteriormente pela curva extraída da NBR 5419 de 2015, na sua parte 3. Qual é o raio de proteção? Pessoal, aqui é o seguinte, eu faço o seguinte cálculozinho. Lembra lá em várias aulas que eu mostrei para vocês, área de captação é aquela área onde, quando o raio incide naquela área de captação, ele vai ser direcionado, ou seja, ele vai ser interceptado pelo terminal aéreo, pelo mastrozinho. Então, eu vou considerar que o raio que eu quero proteger vai ser, vocês podem considerar assim, vai ser 6 vezes essa altura aqui. Por que 6 vezes? A norma pede que a área de captação, agora, pela nova norma, é 3 vezes a altura da edificação. Então, 3 vezes a altura projetada nesse sentido e 3 vezes a altura projetada para esse sentido. Então, seriam 6 vezes a altura. Então, 6 vezes a altura do meu painel. Meu painel está a 90 centímetros. Então, 6 vezes a altura. Mais D. Quem é D? É a distância, a largura da base do meu painel. Tá? Então, vai ser 3 vezes a altura do painel para cá, 3 para cá. Então, eu vou somar 3 vezes 0,9 mais 3 vezes 0,9 mais D. O que eu fiz aqui? 6 vezes a altura da placa, mais D. Isso vai me dar 6,78 metros. Esse vai ser o raio que eu quero proteger, né? Porque eu vou ter uma garantia maior e uma segurança maior. Então, fazendo isso, usando a equação aqui, podemos encontrar que a altura do terminal do mastro vai ser RP dividido por tangente de 76. O RP, nessa condição, estou considerando 6,78. Dividido pela tangente de 76, que é 401, isso vai dar 1,69. Então, ou seja, eu tenho que usar
terminais aéreos com altura maior ou igual a 1,69. Posso usar altura maior ou igual a 1,69. Então, para fazer uma cobertura de 5 painéis fotovoltaicos, a minha sugestão é que vocês utilizem 3 terminais posicionados aqui atrás do meu painel. O sol está incidindo aqui, vocês vão colocar atrás, né? Mantendo, claro, essa distância aqui, olha, da parte metálica do painel até o terminal tem que ter uma distância de segurança, que é o próximo item que nós vamos calcular. Então, para cada 5 painéis fotovoltaicos, né, que vocês podem observar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, para cada 5 painéis desses, coloca-se 3 mastros de Franklin. Na prática, nós podemos utilizar, para proteger essa linha aqui, podemos utilizar 3 terminais de Franklin de 2 metros, ou 3 terminais de Franklin de 1,70 m, como calculado aqui. Aí vocês pegam toda a planta, né? Você tem lá 165 painéis, faz um cálculo rápido, né? 3 terminais aéreos para proteger 5 painéis. Se você tem 165, aí seriam quantos terminais? Para fazer um cálculo rápido, seria 165 painéis. Para cada 5 painéis, você coloca 3 terminais. Então, você pega 165, divide por 5, vezes 3, seriam 90 terminais aéreos, tipo Franklin, poderia proteger 100 e poucos painéis. Né? Vai depender muito de quantos painéis foram instalados na cobertura da edificação. O importante dessa aula é observar que é importante proteger os painéis fotovoltaicos quando eles estão acima da linha de proteção do SPDA. Ou o mastro de Franklin que está no elevado não consegue cobrir toda a instalação dos painéis fotovoltaicos. Bom, outro ponto muito importante que eu quero entrar em relação aos painéis fotovoltaicos, que ele tem uma certa estrutura metálica, a gente tem o que a gente chama de distância de isolamento. Se não for possível, né, veja bem, isso é muito importante, se não for possível estabelecer uma ligação equipotencial para evitar o centelhamento perigoso, deve-se assegurar uma distância de segurança. Então, por exemplo, eu não posso conectar o meu painel fotovoltaico na minha estrutura do SPDA. Por quê? Porque o painel fotovoltaico, a estrutura metálica dele, ele não suporta descargas atmosféricas diretas. Então, eu não posso ligar no SPDA. Não é? Mas, para evitar o centelhamento, eu tenho que manter uma distância, que a gente chama distância de segurança. Por quê? O painel fotovoltaico não suporta o impacto das descargas atmosféricas. Aqui embaixo eu comento para vocês quaisquer elementos condutores expostos, qualquer elemento condutor, quaisquer elementos condutores expostos, isto é, condutores que possam ser atingidos por descargas diretas, não é o caso do painel. O painel não pode ser atingido por descarga, ele não suporta. Devem ser considerados como parte do SPDA. Então, se a estrutura suportar a descarga, por exemplo, um gradil pode ligar no SPDA, ele suporta, mas o painel fotovoltaico não pode. Caso contrário, deve-se manter uma distância que a gente chama de distância de isolamento, que é o caso do painel fotovoltaico. Eu tenho que manter uma segurança, uma distância de segurança para evitar o centelhamento perigoso. Essa distância de segurança que eu vou mostrar para vocês é a distância que permite, essa distância S é a distância de segurança, né? Só que a minha distância que eu vou manter tem que ser maior do que S, onde S é igual a um KI dividido por KC sobre KM vezes L. Vamos lá, quem é KI? KI é uma constante que depende do nível de proteção escolhido no SPDA. Nesse exemplo nós estamos usando o nível 3.
Kc depende da corrente da descarga atmosférica pelos condutores de descida. Então, Kc está associado a quantas descidas você tem. Km depende do material isolante, se o isolante é o ar, se é o concreto, se é o tijolo. E L, vamos atentar ao L. L é o comprimento que é expresso em metros ao longo do subsistema de captação ou do subsistema de descida. Desde o ponto onde a distância de segurança deve ser considerada até a equipotencialização mais próxima. Então, desse ponto que eu tenho que considerar até a equipotencialização mais próxima do meu SPDA. O que é equipotencialização? Se eu estou no topo da edificação, é aquela malha que interliga as descidas fazendo a sua equipotencialização. Então, eu tenho que ver qual é a distância dessa estrutura metálica aqui até a minha equipotencialização mais próxima. Feito isso, encontrada essa distância, eu consigo determinar qual deve ser essa distância de separação entre esse terminal novo que será colocado e essa estrutura metálica do painel. Aqui eu tenho exemplos das tabelas com os valores das constantes, que vai depender, por exemplo, o Km depende se é o ar, se o material isolante é o ar, se for o ar é 1, concreto ou tijolos 0,5. O Kc depende do número de descidas. Se tiver uma descida, o Kc vale 1. Se tiver mais de uma descida, duas descidas, 0,56. Mais de 3 descidas, adota-se 0,44. E aqui é o KI que varia em função do nível de proteção. Como é o nível 3, no meu exemplo, que eu vou dar é 0,04. Aí a gente consegue calcular essa distância. Lembrando que L é a distância dessa estrutura metálica até a equipotencialização mais próxima do sistema de captação, que é o anel perimetral em cima. Aqui eu trago um exemplo como eu posso instalar o meu terminal aéreo protegendo o painel fotovoltaico. Eu tenho que manter uma certa distância. S dele, olha, essa distância tem que ser mantida em relação a esse terminal que eu vou colocar. Para isso, eu tenho que saber qual é a distância L. Que distância L é essa? É a distância da estrutura do elemento condutor metálico, essa parte metálica aqui, até a minha equipotencialização mais próxima. No meu exemplo está aqui, ó, a minha equipotencialização mais próxima está aqui, ó, a gaiola passando em cima, fechando toda a minha edificação. A distância passa a ser 8 metros no meu exemplo. Fazendo o cálculo, D tem que ser maior, essa distância de segurança tem que ser maior. Na verdade, aqui não é maior ou igual, não, tá? Deve ser maior do que KI, Kc sobre Km vezes L. Então, 0,04 vezes. Por que 0,04? Tenho aqui definido que o nível é 3. Então, é 0,04. Quanto que vale o Kc? Tem mais de 3 descidas esse SPDA meu. Vou considerar 0,44. Está aqui. Qual é o isolamento? Olha aqui. É concreto. Tem concreto aqui em cima na cobertura. Ó, daqui para cá. Então, 0,5. Então, vai ser 0,04 vezes 0,44 dividido por 0,5 vezes 8 metros, que é a distância minha da estrutura metálica até o primeiro ponto de equipotencialização da descida ou da captação. Nesse caso, da captação que está no topo, 8 metros. Nesse contexto, qual foi a minha distância? Multiplicando tudo isso aqui, 28,16 centímetros. Ou seja, a minha distância de segurança tem que ser maior do que 28 centímetros. Então, eu posso colocar esse terminal aéreo aqui, por exemplo, a 40 centímetros dessa estrutura aqui. Tá? Então, quando eu for posicionar os três, né? São 5 painéis. Quando eu for posicionar os 3 terminais aéreos, eu vou colocar
esse terminal distante do meu painel fotovoltaico de 40 centímetros, por exemplo, ou seja, uma distância maior do que 28,16 centímetros. Dessa forma, a gente encerra essa aula. Deixar bem claro que essa aula foi para alertar vocês quando se faz a instalação dos painéis fotovoltaicos, se esses estão acima da linha de proteção da gaiola, deve-se instalar proteção adicional para esses painéis fotovoltaicos. Foi utilizado a NBR 10419, parte 3.